Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao Espaço da Conexões, aqui na nossa parceria para esse evento, para falar sobre contratações diretas por dispensas e inexigibilidade de estação e também falando um pouco das oportunidades de negócio que a gente fala mais adiante, com base no artigo 28, parágrafo 3º da Lei 13.303, que é uma peculiaridade aí das empresas estatais. Eu agradeço mais uma vez o convite feito pelo pessoal da Conexões para que a gente possa abordar a matéria aí de maneira adequada dentro daquilo que é necessário. Joia? Então a gente vai ter aí 16 horas de trabalho. A gente agradece também ao nosso diretor técnico aqui, que é o Dário, que está aqui em Brasília, produzindo, né, essas imagens, esses vídeos aqui. Né? Tenho certeza que o trabalho vai ser bem feito e, claro, vai ficar à disposição de vocês aí pelo tempo combinado com a empresa, ok? Vamos lá então, antes de chegar às dispensas, inexigibilidades, essa é uma frase aí que nos norteia enquanto auditores, né? In God we trust and the rest we audit. Ou, traduzindo aí para o velho e bom português, em Deus a gente acredita, o resto a gente audita. Né? Não tem problema, a auditoria vai lá e valida as informações, analisa o que está sendo realizado. A ideia, portanto, é que a gente possa aqui como auditores, que é a nossa praia, contribuir para o aprimoramento aí das atividades da Valec naquilo que você faz, né? Sempre que quiserem, a gente tem o contato também de vocês têm o nosso, tem os nossos contatos no final ali também do material, pode mandar e-mail para a gente, claro, dentro do possível a gente vai atender, né? Nem sempre é possível. Um dia desse no outro curso eu esqueci de dizer isso para a menina e ela mandou para mim um e-mail e colocou assim: Sandro, tô com uma dificuldade aqui com o meu edital, segue em anexo. Aí complica, não dá para fazer consultoria em editais aí da administração, mas dá para dividir esse espaço com vocês aqui, com outros colegas, com os professores que estão todos trabalhando para aprimoramento da atividade da instituição aí. Joia? Então, antes de chegar a essa parte conceitual que a gente vai trabalhar hoje, vai no seu material, me acompanha, por favor. A ideia aqui, o nosso objetivo é instrumentalizá-los para que vocês possam realizar contratações diretas, né, à luz das decisões do Tribunal de Contas da União, que é a nossa casa, bem como das normas que tratam desse assunto, de maneira a mitigar o risco de reprovações dessas contratações. Então, a ideia desse nosso curso é apresentar aí, claro, à luz de toda a jurisprudência, da legislação que até então regia o assunto, bem ainda da Lei 13.303, tudo aquilo que há de mais importante com relação à matéria contratação direta feita por uma empresa estatal. Lembra vocês que a Lei das Estatais ela encontra amparo, claro, na Constituição Federal, no artigo 173, parágrafo 1º, né? A Constituição Federal sempre clamou por uma lei de contratações para empresas estatais, sociedades mistas e empresas públicas. Né? Isso era uma velha reclamação da doutrina que só em 2016, quase que como numa resposta ao caso Petrobras, fez com que a norma fosse editada. Na realidade, a lei das estatais ela é uma resposta mesmo ao que aconteceu na Petrobras. O episódio que foi conhecido como o Petrolão, né, recebeu como resposta, dentre outras, a edição de uma lei. Isso é coisa bem de Brasil mesmo, né? Se eu ter algum problema aí na administração, eu vou e respondo com uma lei, como se a lei sozinha pudesse resolver algum tipo de problema. Não, na realidade quem resolve os problemas são vocês, colegas servidores aí da Valec, e claro, né, aqueles que se dispuserem a fazer alguma coisa melhor, que é o que a gente vai tentar aqui fazer, contribuir para que vocês possam aí nas áreas de trabalho poder levar o conhecimento e, claro, dividir com os colegas da casa, melhorar a governança da empresa, né, sempre, claro, à luz daquilo que o TCU vem decidindo, que é a nossa praia, né? Como eu falei, eu sou auditor do Tribunal de Contas. Vai no seu material, antes de chegar aos casos, né, algumas combinações iniciais da nossa parte. Primeiramente, as participações, elas podem se dar por meio da plataforma, por e-mail, enfim, de alguma maneira que você queira nos encaminhar, você tem a oportunidade de nos encaminhar dúvidas, colocações, enfim, lives talvez, o pessoal da Conexões pode organizar, né, uma live também para a gente poder trocar uma ideia presencial ali. Intervalos, né? A aula não é ao vivo, o curso não é síncrono e eu particularmente gosto muito desse tipo de curso aqui, assíncrono, porque dá a oportunidade de você ver quando você bem entender, né? Eu particularmente eu vejo muitos cursos quando eu estou na academia. Eu estou ali pedalando, boto lá, né, o meu celularzinho, fone de ouvido, em vez de escutar música, lá vou eu com minhas maluquices aí de
estudo, obsessões, né, de estudo, aí fico lá vendo os meus cursos tranquilo, é uma boa, pelo menos penso eu. Os intervalos, eles vão se dar mais ou menos em blocos de 15 minutos. Então, o bloco pode ter um pouco mais, pode ter um pouco menos da nossa parte, mas eu gosto, sempre que possível, de tentar padronizar. Por que blocos assim tão curtos, Sandro? Porque a gente já dá aula aqui à distância há cerca de 10 anos, a gente sabe que blocos muito longos, né, sobretudo com matéria que é voltada à atuação corporativa, é bem difícil, né? Dúvidas posteriores ao nosso evento aqui. Além do nosso e-mail, tem o nosso site também, professorsandrobernardes.com.br, e tem o velho e bom Instagram. Você pode mandar pelo direct, dentro do possível a gente responde. Meu Instagram é @professorsandrobernardes, então depois você dá uma olhadinha lá, dá para trocar uma ideia também pelo Instagram. Joia? Muito bem, queridos, no seu material, joia. Antes de falar sobre as estatais, eu queria falar um pouquinho sobre o ambiente de controle que nós vivemos hoje na administração, né? O tribunal, o TCU, ele faz algumas análises de governança todos os anos para examinar como que as coisas estão, né? Se elas vêm funcionando bem, se não. Então, isso o tribunal tem chamado de ambiente de controle no seu material. Então, veja. O tribunal desenvolve esse índice geral de governança, né, e vai atualizando, já está na terceira atualização. Então, na atualização de 2018, o TCU entendeu que cerca de 58% das organizações públicas elas se encontram em um estágio inicial de governança. Então, 58%, assim que abrir, estão em estágio inicial. Então, isso quer dizer que a gente está longe, né, de estar aí no nível aprimorado, no que diz respeito à média das organizações públicas. A gente está longe disso, né? Na realidade, mais que a metade das instituições que o tribunal avaliou nesse trabalho podem melhorar muito, não é pouco não, tá? Porque elas estão em estágio inicial de governança. Então, dá para melhorar bastante, ok? No seu material, adiante. 39% das organizações se encontram em estágio intermediário. Então, significa dizer que essas aí já evoluíram um pouco, mas podem ir muito além ainda, né? Podem melhorar bastante. O que a gente quer dizer com isso é que são instituições que já aprimoraram a sua governança, mas podem melhorar ainda mais. Nota que eu não estou falando de governança em contratações. Eu estou falando de governança geral, ou seja, envolvendo pessoas, sistemas, normas e também contratações, ok? Então, muita coisa pode melhorar ainda, é o que eu estou colocando aí, em outras palavras. Apenas 3% das instituições públicas avaliadas pelo TCU encontram-se em estágio aprimorado. Então, significa dizer que esses 3% aí de elite, né, são um número bastante reduzido quando você pensa naqueles outros números ali. Então, poucas instituições nacionais, no que diz respeito ao TCU, né, nós examinamos isso de maneira global, né, são questionários que talvez até alguns de vocês já tenham respondido esses questionários para avaliar o estágio de governança que nós nos encontramos hoje, e só 3% das instituições públicas se encontram nesse estágio aprimorado aí no seu material, e apenas 14% das organizações públicas examinadas pelo TCU possuem bons resultados em todas as dimensões avaliadas. Isso foi examinado, vale a pena a leitura, no Acórdão 588, lá de 2018 do plenário do tribunal, né? Claro, aqui a gente vai trazer informes breves, quase telegramas, acerca desses acórdãos aí. Então não dá para entrar a fundo em todo o acórdão, mas alguns eu vou ter que fazer uma breve leitura para que a gente possa examinar melhor ali o que ele quer dizer, né? Então, sempre que possível, eu vou citar o acórdão, aí depois você vai lá e dá uma lidinha no acórdão para poder, se for o caso, melhorar a compreensão. Ok, pessoal? Então, fica nosso registro aí, né? A sugestão de leitura do acórdão 588 de 2018 do plenário. Bom, queridos, primeiramente, né, eu queria ilustrar o perfil constitucional da licitação e com uma pergunta aí feita por nós a partir da Constituição Federal,
Afinal, por que nós teríamos que licitar as contratações feitas pela Valec? Qual é a razão, né, de licitar? Licitar é bom, licitar é divertido, licitar seleciona a melhor proposta, licitar é fácil. Bom, as respostas a essas perguntas todas que eu fiz, na minha visão, são todas elas negativas. Licitar não é divertido, licitar não é fácil, licitar nem sempre leva a melhor proposta em termos econômicos, licitar, enfim, é uma obrigação constitucional, que a gente vai ver agora, né, o dispositivo da Constituição que fala sobre isso, mas que em tese garante pelo menos a isonomia entre os interessados em contratar com a administração. Então, na realidade, a administração ela vai licitar porque é bom para quem está do outro lado ali, uma relação de igualdade, né, de todos que participem dessa disputa, e todos terão, em tese, a mesma oportunidade de levar o objeto em disputa. Na realidade, a mesma oportunidade é uma expressão forte, né? Na realidade, a oportunidade vai se dar àqueles que têm como contratarem com a administração. Como nós falaremos um pouco só adiante, há que se cumprir requisitos técnicos, né, de qualificação, econômicos, financeiros, jurídicos, enfim, tudo aquilo que a legislação nos apresenta, com algumas dúvidas, né, com relação às estatais, que nós trataremos num outro curso com os professores Rafael, Sérgio e Thiago Bergman, mas a Constituição vai no seu material, nos diz o seguinte, ó, nesse artigo constitucional, vou começar, né, pela leitura onde ela tem que começar, que é daqui, né? A ressalva eu faço ao final, ressalva tem que ser lida ao fim mesmo, tá? Então vamos começar dizendo o seguinte, ó, as obras, os serviços, as compras, mesmo as alienações, são contratados mediante licitação pública que assegura a igualdade de condições a todos os concorrentes, né? Vejam que a Constituição aqui, ela usa uma expressão concorrentes e traz a ideia aí para muitos de que qualquer licitação seria uma concorrência. Não, não é. Qualquer licitação não é uma concorrência. Na realidade, existem várias modalidades que nós falaremos mais adiante, né? A principal delas, para as estatais, deveria ser o pregão, falo já sobre isso, e também da aplicabilidade do decreto 10.024, que seria um curso bem interessante também para o aprimoramento aí da atividade da Valec, falar sobre o pregão e como que ele se aplica, né, à Valec. Mas o fato é que a Constituição Federal fala, no fim das contas, vai no seu material, me acompanha aqui, tudo que vai ser contratado, é isso, né? Tudo, seja obra, serviço, compra de bens ou mesmo alienações, em geral, são contratados, notem bem, deve-se contratar mediante licitação. Então, na realidade, o contrato é uma decorrência do processo ou de um processo de licitação, né? Então seria de uma modalidade daquelas tradicionais, né? No caso das estatais, ou seria pregão, ou seria modalidade lei das estatais, como nós falaremos mais adiante. A Constituição também tem a preocupação, vai no seu material, de assegurar a igualdade, que na realidade essa igualdade, veremos, é a igualdade para quem for igual. Então seria a isonomia a expressão mais apropriada nesse contexto aí. Não a igualdade estrito sensu, seria sim a isonomia dentre aqueles que pretendam contratar com a administração, né? Que são os tais concorrentes, que eu vou chamar de licitantes, né? Quando for o caso. As cláusulas estabelecem, vai no seu material, obrigações de pagamento, tem que ter, porque daqui se deriva a equação de equilíbrio econômico-financeiro, mantidas as condições da proposta, é o que a gente chama de rebus sic stantibus, ou simplesmente as coisas em seu lugar. Então, as propostas, a princípio, elas devem ser mantidas durante toda a execução contratual nos termos da lei. E aí que vem o primeiro ponto. Qual lei? Na realidade, hoje, a lei que vale para vocês na Valec é a lei das estatais. A Lei 8666, na minha opinião, apesar da divergência de alguns, não é uma lei subsidiária à lei das estatais. São, na minha opinião, dois subsistemas diferentes. Uma coisa é a lei geral de licitações que vale para órgãos da direta, autarquias e fundações. Outra coisa é a lei das estatais, própria a essas entidades e que vai se aplicar, claro, à Valec, também nos termos do regulamento da empresa, que a gente vai falar um pouquinho
quando for necessário, né? Então, a lei, na realidade, nos termos da lei, essa lei é a Lei 13.303 de 2016. Mas a Constituição não finda aí, vem um ponto bem importante, processo que somente permite exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis, chama atenção para isso, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, a gente fala sobre isso já já, quais são esses requisitos indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, mas façamos isso já no próximo bloco.